Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Fico feliz em poder estar com vocês mais uma vez, mais um dia, para juntos estudarmos a Bíblia. Deus, Ele é maravilhoso e nós só temos que agradecer a Deus por Ele nos despertar cada manhã para um novo dia. A vida é um milagre e muitos de vocês são prova disso e eu também. Sou prova de que Deus existe e que os milagres também acontecem. Nós agradecemos a todos vocês, irmãos, amigos, amigas e irmãs, por estudarem conosco a Bíblia cada dia. O nosso objetivo é conhecermos um pouco mais da vontade de Deus para conosco e como é que nós deveremos agir em relação a este amor que Deus tem para conosco. Que nós possamos crescer cada dia no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em comunhão com Ele, porque os dias que estamos vivendo são dias maus e muito em breve tudo isso terá um fim. E o meu desejo é poder estar juntamente com cada um de vocês para todo sempre na eternidade. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia e também vocês que compartilham esses estudos, que clicam lá no dedinho de joinha no YouTube. E ainda queremos aqui hoje aproveitar e parabenizar nossa irmã Nina, de Vila das Belezas, em São Paulo, que ontem completou mais um ano de vida. E todos os demais aniversariantes nós agradecemos e iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença uma vez mais. Muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado pela oportunidade que nos dás de, juntamente com todos aqueles que estão ouvindo este áudio, sintam a Tua presença e que possamos permanecer juntos, buscando conhecer e colocar em prática em nossa vida a Tua vontade. Cada um tem suas lutas, seus problemas, suas necessidades, suas dores, seus sofrimentos. Estejas com cada um dando vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao estudo que estamos fazendo esta semana e ontem nós aqui estivemos falando sobre o nosso dever de amar o nosso semelhante e especialmente também amar os estrangeiros que estão em nosso meio. É claro que esta mensagem que estamos estudando foi dada ao povo de Israel. Deus disse que eles haviam sido estrangeiros lá no Egito, mas que eles foram tirados de lá com mão forte e poderosa do nosso Deus, e agora eles também teriam entre eles estrangeiros. E eles deveriam amar esses estrangeiros, não odiar e não escravizá-los como eles foram escravizados. E transportando isso para os nossos dias, Jesus, ele nos diz que tudo aquilo que nós quisermos que os homens, as pessoas nos façam, deveremos fazer também a elas. É claro que nenhum de nós gosta de ser maltratado, gosta de ser menosprezado. Nenhum de nós gosta de não ter participação em círculos de amizades que nós temos. Às vezes muitas pessoas são rejeitadas, mas nós deveremos ser diferentes. Nós deveremos nos unir e amar, mesmo que a pessoa não seja do nosso círculo de amizade ou familiar, ou mesmo do nosso círculo religioso. Nós temos que acolher a pessoa, nós temos que amar. E outra coisa que a palavra de Deus nos diz, especialmente aqui em Deuteronômio, que nós estamos estudando, falando sobre a verdade presente em Deuteronômio, nós deveremos agir com justiça. Infelizmente, nós vivemos num mundo de injustiça. Nós vemos que as pessoas que têm mais condições, que têm posses, para essas pessoas, mesmo elas não agindo corretamente, muitas das vezes a justiça age em favor dessa pessoa que, por ter posses, por ter uma posição social elevada, ela ganha causas na justiça que não deveria ser ganha. Mas
Quando nós olhamos para nós mesmos, para nós cristãos, nós vemos que mesmo entre nós existe também injustiça. Nós também não agimos como Deus requer que nós atuemos para com aquelas pessoas que são menos favorecidas. Muitas das vezes nós damos mais importância àquelas pessoas que têm determinada posição social, determinado grau de estudo, posição na igreja, cargos. Nós agimos mais favoráveis a essas pessoas do que aquelas simples, humildes. E isso vai contar para a nossa salvação, quando nós desprezamos uma pessoa. Veja que, eu já disse essa semana, volto a repetir, nós não merecíamos tudo que Deus fez por nós. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus pelo pecado, mas Deus, por seu amor, Ele nos redimiu. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pagar o preço do pecado, para que nós pudéssemos ser novamente incluídos na família dos que fazem parte daqueles que irão receber o galardão da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo sofria por cada um daqueles que aceitavam o Evangelho e que às vezes eram tentados a abandonar a verdade, voltar para a velha vida de pecado. Paulo sofria por essas pessoas. Ele diz, as dores de parto ele estava sofrendo. E as mulheres sabem, né? Quem já teve filhos sabe o que é uma dor de parto, não é mesmo? Mas depois que o filho nasce, vem aquela alegria, não é? É instantâneo. As dores são intensas. Eu não sei a intensidade porque, né, não sou mulher, mas você que é mulher sabe. Mas assim que o filho nasce, tudo aquilo passa. E volta aquela alegria de poder ver ali o seu filho, a sua filha. E assim era Paulo. E vejam que nós fomos formados à imagem de Deus. Imagina quanto Deus tem feito para que nós possamos aceitar este dom que Ele nos deu, que é a salvação. Deus, Ele não tem prazer que nenhum de seus filhos pereçam. Quando nós falamos filhos, é todo ser humano, todos nós somos filhos de Deus, não é somente os cristãos, não. Não somente nós que somos membros da igreja, todos os filhos de Deus. Deus não tem prazer. Ele sofre, ele sente, mas a escolha é de cada pessoa, pelo livre-arbítrio que Ele nos deu. E nós então, sendo filhos de Deus, sendo parte do corpo de Cristo, nós precisamos agir com justiça. Veja o que Deus falou em Deuteronômio capítulo 1, no verso 16. Naquela ocasião, ordenei aos juízes, deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões. Esta é a orientação de Deus. Agir com justiça, por exemplo, aqueles que têm uma empresa, que são cristãos e que sabem que o seu funcionário precisa de ter um salário um pouco melhor para poder sustentar a sua família. Mas esse patrão que é cristão, ele não dá aquilo que ele acha que é necessário para a pessoa se manter. Ele retém um salário justo. Mas essa pessoa que age assim, irá prestar contas a Deus. Então, Deus diz que deveriam agir completamente com justiça em todas as suas decisões. Em Deuteronômio ainda, no capítulo 16 e no verso 19, Deus, ele nos diz: nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade.
Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Nunca, diz aqui, deveremos agir com injustiça e nem aceitar suborno. É o que acontece muito. Quantas pessoas se vendem por qualquer coisa, não é mesmo? Para tomar uma decisão ao lado daquele que não é o correto, aquele que agiu injustamente. Mas o dinheiro, ele compra a consciência das pessoas. Também, em Deuteronômio 24, verso 17, a palavra de Deus, ela diz: sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Que conselho, não é mesmo, irmãos? Nós deveremos tratar com justiça aqueles que não são da nossa família, não são da nossa comunidade cristã, aqueles que estão entre nós. Nós deveremos ser justos para com todos. E também, especialmente, os órfãos, e não aceitar da viúva como garantia por parte de sua dívida, uma roupa. E quantas pessoas, agem dessa maneira? Não, eu só posso fazer isso, só posso te emprestar aquilo se você deixar algo como garantia. É a ganância, irmãos. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que nós não deveremos aceitar como garantia daqueles que não têm nada a sua roupa, ou o mínimo que ela tem, para que possamos ter garantia que vamos receber. São conselhos que devem ser postos em prática no nosso dia a dia. Também Deuteronômio 27, verso 19. Deuteronômio 27, 19 diz assim: maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. E todo o povo responderá: amém. Então, aquele que está agindo injustamente contra os estrangeiros, contra os órfãos e as viúvas, diz aqui a palavra de Deus, será maldito. Mas graças a Deus, irmãos, que ainda nós temos tempo de acertar as coisas que porventura estão erradas em nossa vida espiritual. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é perdoador. Então, que nós possamos reconhecer se estamos errando com relação a essa questão da justiça para com as pessoas, possamos acertar diante de Deus e também com o nosso próximo, para que nós não sejamos malditos perante Deus. O Moisés, em Levítico 19, verso 2, ele escreveu: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então nós precisamos procurar viver de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Deus é santo, de Deus não se zomba, não há nada que nós façamos que está oculto aos olhos de Deus, e que tenhamos sempre a consciência de que tudo aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, estão sendo vistas por Deus, e por elas nós iremos prestar contas no dia do juízo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Se Deus permitir, estaremos novamente juntos amanhã. E não nos esqueçamos, Jesus, ele orou por nós, para que nós nos santifiquemos na verdade, porque a palavra dele é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.